E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Gente, vamos começar uma maratona aqui de explicações e tentativa de explicações do que foi a autopublicação de livros de poesia nas décadas de 60 a 90. Só recapitulando, nós assistimos o vídeo da geração mimeógrafa e lá foi dito que os poetas fabricavam seus próprios livros com o uso do mimeógrafo. Ocorre que uma geração anterior a deles, estou falando do pessoal do final dos anos 60 e da primeira metade dos anos 70, encontrou um Brasil de milagre econômico. A economia ia bem, mas havia uma certa má vontade, talvez uma inexperiência das editoras em apostarem em autores nacionais. A gente vivia muito a reboque da editora Abril de traduções de clássicos da literatura. Isso valia também para a poesia, né? E aí o poeta que tem sua verdade, o cara que quer dizer alguma coisa, escreveu seus poemas, ele não encontrava, ele batia numa parede e não encontrava quem publicasse os seus poemas. Daí então o recurso da autopublicação. Se você assiste alguns filmes do Canal Brasil, não é raro aparecer uma cena onde tem uma festa, um aniversário, um casamento, algo assim, e a anfitriã, por exemplo, ela presenteia os convidados da festa dela com um livro de poema. Escrever livros de poema, em tiragens pequenas, foi um sinônimo de coisa chique, de bom gosto, né? Você fazia aniversário, antes você encomendava uma pequena tiragem do seu livrinho de poema e presenteava as pessoas com esse livro. Esses autores diletantes, que não tinham grandes aspirações literárias, queriam registrar sua obra e nada melhor do que formatá-la no formato livro, né? A gente está falando de um Brasil em que pula do milagre econômico para a inflação, sai de um bote e entra no outro, e aí a gente começa a entender por que as editoras apostavam no Jorge Amado, no Luiz Fernando Veríssimo, em grandes campeões de venda, e jamais ia dar espaço para poesia, né? Poesia só o Drummond e mais um ou dois só. E aí o que acontece é que grandes gerações, grande quantidade de escritores não sabia o que fazer. Juntava seu dinheirinho, ia nas gráficas, nas editoras e publicavam seus livros. Vou começar mostrando aqui poetas da década de 60 e 70. Esse vídeo vai ficar longo, né? Então nós cortaremos ele em pedaços, tá bom? Ok. Eu tenho aqui na minha mão um livro chamado Feito à Mão. Observe, ele parece um fanzine. Uma capa meio xerocada, copiada, uma tipografia estranha, olha só, né? Feito à mão, Carlos A. Schicarelli. Você observa o quê? Que não há nome da editora, da editora do autor. Esse livro ele foi lançado em 1964 em Santo André, a cidade onde eu moro. Eu não sei quem é esse Carlos Schicarelli, mas de certa forma foi um pioneiro aqui, né? Isso aqui parece um fanzine, olha só, né? Não sei quantas cópias teve isso, mas ele foi lançado em 1964, tá? O ano que os militares já estavam no governo, certo? Por que eu falo muito de militar? Vocês vão perceber que esse tema de ditadura, de perda dos direitos civis, isso vai ser um tema muito recorrente na produção literária das décadas de 60, 70 e 80. Né? Enquanto não há abertura, enquanto não há a volta da democracia, era só o que se falava. E isso deve ter acontecido em outras partes do mundo também. Né? Brasa. Vamos ler esse poeta andreense aqui. O canto, o som eterno, o sol aquece a garganta, de quem canta no inverno, daquele que a dor espanta. Cantor, vivente sem casa, vago em seu desemprego, seu canto queima e arrasa, o dedo duro, o pelego.
Faço essas rimas batidas, porque agora machuca, sem remédio as feridas. Falo do canto e do cantador, pois num repente veio na cuca esse bicho chamado amor. Então, observe, pessoal, como tudo vira referência poética, né? Esse cara de Santo André fala de certa forma do trabalho, né? A industrialização do ABC não podia estar longe de um poema feito em Santo André. Vou só fechar a janela aqui porque está vindo ruídos da rua, dos carros passando. Ok, vamos lá. Aqui, Lupe Cotrim Garaúde, O Poeta e o Mundo, poesia. Uma das características da autopublicação são capas de uma ou duas cores no máximo, uma certa pobreza estética na capa, porque tudo isso encarecia o processo, né? O autor levava seus poemas datilografados numa gráfica, e aí, na hora de fazer a capa, é que ficava caro. Capas com 3, 4, 5 cores, com desenhos. Aí o editor falava assim, não, vai ter que pagar X por essa inovação estética, né? Lupe Cotrim Garaúde, José Olímpio Editora. Aqui nós estamos falando já de uma editora grande, já estabelecida. É um livro de 1964 também, né? Eu teria que pesquisar um pouquinho para saber quem foi esse poeta, né? Esse ou essa poeta. Mas fica essa referência bibliográfica, tá bom? Ainda na década de 60, Pássaros de Vidro, de Iná Nascimento. Olha aqui o que eu falei, capa com poucas cores, né? Gráfica Editora Hamburg Limitada. Muito bem. 1968. Ilustrações, olha que bonito, né? Aqui também. Aqui já algumas inovações estéticas. Esse livro tem fotografias, né? Vou ler uma poesia aqui da Diná. Não sei quem é. Gente, a gente tem que entender esses autores como uma bolinha de sabão. A bolinha de sabão é algo lúdico, bonito, porém breve. Encanta quem está olhando, encanta quem está fazendo a bolinha. A gente sabe que logo logo essa bolinha vai estourar. Assim são esses poemas. Era uma necessidade do autor, da autora de publicar, isso é louvável. A gente escreve para os outros lerem, ninguém escreve para guardar. Se você escrever alguma coisa, é porque você quer ser lido, né? E a Diná escreve esse poema assim: O Porco Espinho. Lembrando, Gráfica Editora Hamburg, 1968, São Paulo. Um porco-espinho corria perdido pela floresta. Com tanto espinho nas costas, como podia correr? Numa volta do caminho, para, olha e escuta. O porco-espinho desiste. Dentro das trevas da noite, todos os caminhos são iguais. Levanta o nariz, respira, para saber se está sozinho. Deita cansado e dorme. Quando o sol acorda, a mata volta de novo ao caminho. Com mais calma, mais cuidado, chega a casa satisfeito. Na porta, de mau humor, a mulher do porco-espinho não gostou da brincadeira. Afinal, não é direito o marido porco-espinho dormir fora de casa. Então, observe aqui uma poesia meio infantil, interessante, e que reflete também os problemas do casamento, né? Diná Nascimento, Pássaros de Vidro, 1968. Aí, a gente chega na década de 70. O que aconteceu nos anos 70? O milagre econômico se estendeu até mais ou menos 74. Em 76 já sentia-se a crise do petróleo abatendo aqui a economia brasileira, né? Tudo era caro. A gente começa a descobrir o que é o desemprego, a inflação galopante, o país se endivida com empréstimos internacionais com o FMI, uma dívida impagável que fez as editoras se fecharem cada vez mais, só apostando no óbvio, né? Aqui, Juraci Freire, despindo-se
do Pecado. Uma capa simples também, e uma certa indecisão estética. Uma mulher, isso é uma mulher, por incrível que pareça, cabelo aqui comprido, despindo-se do pecado. Editora Revista dos Tribunais, Mato Grosso, 1970. Se eu não falo sobre os autores é porque não há uma biografia suficiente para que a gente replique aqui, né? São autores que passaram como um inseto numa tarde de verão, um siriri, uma mariposa, né? Mas se escreveu, registrou o seu trabalho em formato livre, algum interesse tem para nós aqui, ainda mais para colecionadores de coisas não muito óbvias, né? Grande parte desses livros foram arrematados no sebo do Messias. O seu Messias, o dono do sebo, morreu ontem, né? Depois de 50 anos de carreira como vendedor de livros, né? Uma pena, mas toda vez que eu lembrar desses livros de poesia, eu vou lembrar do local e do personagem que me atendia, né? Mulheres Objetos. Então, este é um poema de 1978, de uma autora matogrossense chamada Juraci Freire. Jogado ao leito, um corpo roto. Revestida de branco, pálida imagem, triste rosto, alma ferida, coração louco. Perdido no jardim das trevas, errante, jogado nas pedras, das secas relvas, daninhas ervas. Corpos objetos, almas tristes, sem afeto, sucumbidas nos suspiros da dor, morrendo aos poucos, sem amor. Gente, olha só. As ilustrações aqui. Fiquei em dúvida agora. Será que Juraci Freire pode ser um homem? Juraci é um nome masculino ou feminino? Ou ambos? Então perceba que trabalhos como o do Wilson Martins, que escreveu a história da inteligência brasileira, do Millard lá, que fez um dicionário virtual de literatura brasileira, tudo isso ajudou para a gente ter um tijolinho na história da literatura brasileira, mas ainda falta muita coisa. Ah, mas o cara só escreveu um livro e sumiu. Mesmo assim, algum impacto ele deve ter tido e deve ter servido de influência para outros, né? O Brasil carece de arquivistas, de museus, de pesquisadores. Isso é um tema para um outro momento, para uma outra situação, mas se encaixa bem quando a gente começa a falar de poesia brasileira. Esse primeiro vídeo ele faz parte de uma série que eu quero batizar aqui de História Secreta da Literatura Brasileira. Muita coisa para ser dita, muita coisa inédita e muita coisa que vai ser construída com o passar dos vídeos, porque eu ainda estou pesquisando o que foi esse momento da autopublicação, né? O autor queria lançar o livro, juntou um dinheiro, lançou, escreveu seu nome momentaneamente na história da poesia brasileira, mas o tempo varreu ele para debaixo do tapete, vamos dizer assim, né? Aqui uma capa muito bonita de um livro chamado Antigênesis, Natal e Outros Poemas, Eduardo Alcântara. Antigênesis, Natal e Outros Poemas. Olha que capa interessante. Estou falando da editora Quatro Artes, de 1970, uma editora paulista. Olha aqui, aqui a gente tem uma orelha do Antônio Cândido, o que mostra que esse Eduardo Alcântara não era um autor assim diletante, né? Para ele ter o contato do Antônio Cândido, ele já devia ter dado alguns passos na literatura. Natal, de Eduardo Alcântara, é todo ele a história de um drama que me parece justamente ser o do conflito entre a solução proposta pelos instintos, saudosos de uma infância perdida, e a proposta pela inteligência, voltada para os ditames de uma cultura que se vem sobrepor à frescura infantil. E por aí vai, né? Desenhos, olha que legal. Gente, esses livros do início dos anos 70 aqui no Brasil,
principalmente esses livros de poesia, eles são quase, de certa forma, os avós do fanzine. O fanzine, como a gente conhece no formato que ficou cristalizado, é o fanzine da geração do it yourself, do movimento punk. Mas no início dos anos 70 não tinha movimento punk. Então, esses autores, de certa forma, de maneira indireta, abriram caminho. Os autores adeptos da autopublicação. É diferente, são autores diferentes daquele vídeo que eu fiz da geração mimeógrafa. Lá era uma turma que se conhecia e que, tendo seus livros recusados, começaram a mimeografar os livros. Aqui não. São autores que iam em busca de editoras, lançavam seu livro, distribuíam em filas de teatro, de cinema, jogos de futebol, qualquer local que tivesse uma certa aglomeração humana, lá estavam os seus escritores com seus livrinhos debaixo do braço. Pode ser uma atitude quixotesca, mas apaixonada, porque quem escreve quer ser lido, né? Aqui um poema chamado Libertação, 1970, Eduardo Alcântara. Esse trenzinho que me deram no Natal andava sozinho, dando voltas nos carris. Eu quis que ele saísse pela rua e corresse no jardim da minha casa, mais livre que um trem grande de verdade, e amarrei-o a esse cordel para puxá-lo por aí quando passeio. Um poema infantil e bonito, né? Então aqui nós temos o Eduardo Alcântara, Antigênesis, Natal e outros poemas. Ainda na década de 70, a gente encontra aqui um livro chamado Gente, Armando Gonçalves. Olha a opção barata aqui pela capa preto e branco. Não tem cor, não tem muito recurso gráfico, a edição fica mais barata. Estou falando de um livro de pouco mais de 65 páginas, né? Armando Gonçalves, um livro chamado Gente, da editora São Paulo, setembro de 1973. Aqui o que chama a atenção é a contracapa. Contracapa assinado pelo Inácio de Loyola Brandão, né? Ele diz assim, o Inácio: é a simplicidade, economia de palavras, quase raicais. Um poeta despretensioso que quer apenas retratar sentimentos comuns, de gente comum. Para realizar isso, só mesmo sendo também pessoa comum, com sensibilidade. As frases de Armando, curtas, diretas, rápidas, resolvem em segundos problemáticas milenares: a solidão, o amor, o abandono, o desprezo, a beleza. Coisas antigas, sempre novas, que ninguém mais ousa abordar, tocar, mexer, que estão aí, ao nosso redor. Né? Interessante aqui, essa essa contracapa assinada pelo Loyola. Né? Os poemas são curtos, são tipo haikai mesmo. Aqui tem um poema que eu selecionei chamado Quimera. Disseram-me, só quando felizes cantamos. Perguntei, como então aquele passarinho prisioneiro não para de cantar? Lembrei-me, ele não sabe chorar. Observe a delicadeza aqui na história que o Armando Gonçalves escreveu no livro chamado Gente, setembro de 73. Um autor que o tempo varreu para debaixo do tapete. Né? O que não significa de maneira nenhuma que tenha sido que esses poetas que eu estou mostrando sejam de alguma forma poetas ruins. Tem de tudo, tem poeta ruim, poeta bom, poeta sensacional. Aqui uma capa já interessante, Psicoanarquias, Raul J.F. Roviralta. Raul Roviralta, que nome é esse, meu pai? Né? Livraria Martins. Vocês conhecem a Livraria Martins. Livraria Martins, 1973. Então a gente tem aqui mais um poeta que o tempo escondeu da gente. Diz assim, o Raul J.F.
Hovihauta. Gente, eu nunca vi esse nome na minha vida. Hovihauta. Diz o poeta: hoje eu apenas queria dizer que é muito triste um homem só, mesmo num cinema, mesmo vendo uma comédia com muita gente em volta, com gargalhadas por fora. Era só isso que hoje eu queria dizer, apenas. E só. Já foi no cinema sozinho? É estranho, né? Às vezes você está muito fascinado pelo filme e você vai, curte o filme e volta para casa. Mas quando é um filme normal, aleatório, você vai no cinema para ficar pensando. E se você está sozinho, um turbilhão de emoções aparece na sua cabeça. Por que você está desacompanhado? Se não seria melhor não estar lá, né? Aqui o Raul Hovihauta lembra desse detalhe que passa pela cabeça e pela vida de algumas pessoas, né? Aqui um livro com uma capa vermelha, Catatrus. O que é um Catatrus? Alberto Belten Miller. Alberto Belten Miller. Olha aqui o sujeito na contracapa aqui. Poesia brasileira da década de 70. No caso aqui, 1973. Editora Masao Ono. É preciso abrir um parênteses para falar sobre duas editoras. A Masao Ono, que privilegiava poesia e livros de artes plásticas, uma editora que tinha um dono japonês, que era um designer gráfico, e que sempre tratou os livros com muita delicadeza. Os livros da Masao Ono, como esse, são livros que você não encontra mais, são disputados pelos colecionadores. Pelo trabalho gráfico, estético, pela maneira inédita de montar o livro, né? A outra editora é a João Scortese Editora, que eu vou falar quando eu começar a tratar dos autores da década de 80. Vamos ver o que esse Alberto Belten Miller tem a dizer? Aqui um autógrafo. Eu separei aqui um poema, vamos ver se eu acho o poema. Aqui. Transplante. Arrancaram meu coração e o transplantaram para o peito de um menino que morreu há muitos anos. Agora, meu irmão, onde eu coloco o buraco que me sobrou de tanto amar-te? Então, toda vez que você lembrar da editora Masao Ono, lembre, é uma editora que focou em poesia, focou em autores inéditos e deu para eles um rigor gráfico, uma beleza estética que não se via nem nas grandes editoras quando elas lançavam livros de poesia. Ainda isso na década de 70. Aqui, Vomivempo, Cascão Júnior. Vomivempo, Cascão Júnior, uma capa roxa e branca, olha só. Quem será que foi esse cara, hein? Olha aqui a foto dele. Ele grampeou aqui um cartão de visitas, olha que interessante. Esse cara aqui com cara de funcionário público é o Cascão Júnior. E quem lançou isso? Edição Estúdio Celso Cifert. Belo Horizonte, 1974. Muito bem. Aqui nas últimas páginas, umas folhas de papel manteiga. E até uma foto aqui, ó. Acho que é a foto da impressão ou da festa do lançamento do livro. Uma coisa curiosa que eu queria saber o que é isso. Veio dentro do livro. Depois eu vou tentar saber o que é isso. Ok. O que será que esse Cascão Júnior tem para dizer para a gente? 1974. Adeus. Meu fraco é o vinho, o tabaco daninho, a mulher em leito, o impaciente, o peito. O vinho era o meu fraco, assim como o tabaco. Eu vim embora e o sonho agora com o leito e com o peito. Petrópolis, 1967. Então, ele escreveu esse livro, essa poesia no Rio, mas lançou em Minas só em 74, tá bom? Já indo para os últimos livros aqui, nós temos a antologia Voo Vetor,
Olha só. Aqui uma coletânea de autores da Editora do Escritor, 1974. É uma editora paulista que reuniu um time de poetas inéditos. E nós vamos ler aqui um deles. Vamos tentar achar um poema aqui desse livro. Pode ser esse aqui, ó. Bucólica. Morro nu, estéril. O céu se estende cansado de azul, entre rampas agrestes. A sombra tola de uma árvore, tudo tão intensantemente previsível. Sombras difusas chegam tarde, a noite se esgota. Estou cansado dessa luz, negrume total. Vamos ver quem é o autor. Página 49. Heitor Buzin, ok? Voo vetor. Era muito comum essas coletâneas que em disco a gente chama coletânea pau de sebo, né? Muito comum em álbuns de MPB, de forró, de baião. As gravadoras colocavam um monte de gente e os que se destacavam ganhavam um contrato para lançar seu disco solo. Aqui as editoras faziam a mesma coisa com coletânea de poetas, né? Como essa Voo Vetor, editora São Paulo, 1974. Aqui, um livro que também parece um fanzine, Fábrica de Brinquedos, Chico Bezerra. Olha que capa simples, um livro fininho, sem nenhuma informação de quem foi o autor. Aqui na última página, uma dedicatória, dedicado a Baby Consuelo, cantora e mãe dedicada. Esse mãe dedicada, será que é uma pista que ele conhece pessoalmente a Baby? Pode ser. Vou ler uma poesia desse Chico Bezerra. Estão comprando almas humanas, passeando no espaço, visitando outros planetas. Em nome de quê? Coisa séria? O meu coração não se dá por vencido. Interessante. Tipo um haikai, um mini poema. Terminando aqui os anos 70, nós temos Zé Macaxeira, ou a Gaivota Sem Asas. Cícero Ferro de Oliveira. Tem uma capa mais nordestina, né? Lembrando as xilogravuras. A Tribuna de Santos, 1975. A Tribuna de Santos é um jornal santista, né? 75. Então estamos falando de um livro da década de 70, paulista. Aqui ele mistura algumas crônicas com poesia. Poesias como essa aqui, ó. Dualismo. Estão todos sorrindo, sorrindo os conhecidos, os desconhecidos, estão todos sorrindo. No entanto, eu não. Há uma tristeza estranha demais no sorriso deles. Certo? Temos que descobrir quem é o Cícero Ferro de Oliveira. Lembra que eu falei das coletâneas de poesia? Olha aqui, ó. Revista de Poesia. É uma A3 dobrada, uma 4 dobrada, olha só. É um fanzine, na verdade. Mas fanzine não existia na década de 70, porque eu estou falando de 1975, um pouco antes do movimento punk, desse conceito de fanzine. Na verdade, é um livrinho dobrado, né? Coletânea de poemas inscritos na primeira mostra universitário da Faculdade Associadas do Ipiranga, FAI. Ok, deve ser os alunos da faculdade, né? Interessante. Aqui, um livro chamado O Perguntador, poemas de Isaac Starosta. Ah, Alexandre, eu nunca vi esses autores e nem vou ver. Gente, incrível, né? Esses poemas não estão na internet e talvez nem no sebo. Muitos desses livros ocupavam aquele lugar menos nobre no sebo, que é a última prateleira lá de baixo, você tem que agachar para olhar. É lá que você encontra isso. Por que você comprou esses livros? Eu gosto de poesia, estou descobrindo a poesia. E estou descobrindo a poesia brasileira, porque saber o que esses caras falavam
nos anos 70 e 80 faz a gente entender muita coisa de hoje, né? E o que dizia o Isaac Starosta, editora Grafossul, Porto Alegre, 1976. Em 76, os gaúchos estavam com a bola toda, literalmente. O Internacional se sagrava campeão brasileiro, era o primeiro time gaúcho a conseguir esse feito, né? Na verdade, bicampeão, né? Eles ganharam do Cruzeiro em 75, em 76 do Corinthians. O Rio Grande do Sul estava muito em voga, vamos dizer assim, né? Nós temos um poema chamado Baile, do Isaac Starosta, provavelmente gaúcho. Baile. Naquela menina dançando estava tudo, o passinho, o risinho, o rodopio. Naquela menina dançando, terminou o baile, terminou o vestido. Cabelos, unhas, sapatos, poeira de contatos. Terminou o sonho de um corpo, que tem forma de um corpo, que tem peso. E se implantou na menina a sua própria figura em fuga. Dando uma aceleradinha para terminar os poetas da década de 70 para poder entrar nos 80 no próximo vídeo. Aqui, Teia número 2, Contos e Poesias. Também me parece ser uma revista literária, né? O número 2 aqui denuncia que teve o número 1, né? Estou falando da editora Lume, Lume Editora, 1976, também de Porto Alegre. Aqui nós temos uma mistura de crônicas e poemas, né? Separei um aqui, chamado A Música Atual. Será que não tem autor? Raul Caldas Filho. Deixa eu ver se é isso mesmo. À noite, alinha mesas fruteiras, chaleira, água quente, crianças com mancha na pele, vacina quebrada na sala, gaveta com poemas e dicionários ingleses, navio de madeira policiado no cais, e barbeadores elétricos, e sonho sul-americano, comido com pão sob a manteiga, panela de café sobre a colina de unhas do Brasil, hospital de cães, âmbar perfume, camponês cicatrizes de corda de sino na pele, e tambores nas mãos, e pequenas garrafas de pano e moedas de fome. Um poema mais visual, né? Coletânea de Poetas Gaúchos de 1976. O vídeo está ficando grande, então vou ser obrigado a fazer uma pausa. Voltamos daqui a pouquinho.